Em um mundo que valoriza posses e dinheiro, viver como mordomos é uma mudança poderosa. Isso nos faz olhar para tudo que temos como uma oportunidade de ajudar os outros. Quando seguimos esse caminho, cada ato de generosidade mostra a bondade e a provisão do Senhor em nossas vidas. Podemos ler na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26, que diz: Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Paulo nos lembra aqui que a terra e tudo que existe pertencem ao Senhor, citando o Salmo 24 para ajudar os cristãos de Corinto que estavam confusos sobre suas práticas. Ele reforça que Deus é o verdadeiro dono da criação, e isso deve nos levar a tratar nossas bênçãos com respeito e gratidão. Essa mensagem é ainda importante hoje, pois nos ajuda a deixar de lado o apego e o materialismo, reconhecendo que nossos talentos e recursos têm um propósito maior. Quando entendemos que tudo vem de Deus, somos chamados a viver com humildade e responsabilidade, agindo como mordomos fiéis que servem aos outros e glorificam o Senhor. Portanto, precisamos nos perguntar: estamos realmente usando nossas bênçãos para honrar a Deus? Podemos ler na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz: Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Esse versículo nos ensina que devemos usar nossos talentos e bênçãos para ajudar os outros e glorificar o Senhor. Tudo que temos vem dele e somos chamados a ser mordomos fiéis dessas dádivas. Assim como José no Egito, que cuidou dos recursos e da sabedoria que recebeu, devemos aproveitar as oportunidades de usar o que Deus nos confiou para o bem dos outros e para honrar ao Senhor. O princípio da colheita nos mostra que quanto mais servimos ao reino de Deus, mais bênçãos recebemos. É importante entender que, como o Criador de tudo, o Senhor é o dono do que temos e quem somos. Nossa missão é cuidar bem do que Ele nos dá, sejam bens ou talentos. Cada ato de generosidade mostra nossa gratidão a Deus. Portanto, vamos viver como servos fiéis para que no final possamos ouvir: Muito bem, servo bom e fiel. Então, como podemos servir mais e melhor com aquilo que recebemos? Podemos ler na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Este versículo nos lembra que temos a responsabilidade de agir quando sabemos o que é certo. Ignorar o bem que podemos fazer com os recursos que o Senhor nos deu é um erro sério. Precisamos refletir sobre como muitas vezes somos negligentes e egoístas. Em vez de usar nossos talentos e bens para ajudar os outros e glorificarmos a Deus, acumulamos mais do que precisamos, tratando nossas posses como troféus e não como uma ferramenta de serviço. Passamos muito tempo com nossos próprios interesses, como diversão e lucro, enquanto deixamos de amar e ajudar os que estão ao nosso redor e até mesmo o Senhor. É hora de despertarmos da autossuficiência e reconhecermos que dependemos dele. Vamos orar com sinceridade e buscar usar tudo o que temos para a sua glória e para o bem dos outros. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 21, que diz: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O ensinamento de Jesus nos chama a ser fiéis através de um serviço ativo, mostrando o coração do Senhor em nós. Quando doamos ou fazemos trabalho voluntário, reconhecemos que tudo que temos, bens, talentos e habilidades, pertence a Ele e deve ser usado para honrá-lo e abençoar os outros. Nossas posses são temporárias. Somos apenas administradores do que o Senhor nos empresta e um dia tudo voltará a Ele como gratidão. Usar nossas habilidades em projetos comunitários cria uma rede de apoio, onde nossas ações ajudam os outros e glorificam a Deus.
Cada ato de generosidade é um investimento na eternidade, mostrando que nosso tempo é valioso e que uma vida fiel faz a diferença. Quando Jesus diz: "Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei", ele nos lembra da importância de cuidar bem daquilo que nos foi confiado. Assim como ele deu sua vida para servir, também devemos usar o que temos para o bem. Ao entender que tudo é um presente do Senhor, nossa gratidão nos leva a agir com generosidade e responsabilidade, refletindo o seu amor. Seguindo o exemplo de Jesus, percebemos que ser fiéis nas pequenas coisas nos prepara para responsabilidades maiores no reino de Deus, trazendo verdadeira alegria. Tudo que temos é de Deus. Somos chamados a servir e glorificar com tudo o que Ele nos confiou.